Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, livro por livro. E nós agora estamos no 38º livro dos 39 do Antigo Testamento. O 38º livro é o livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias é também o 11º livro na ordem canônica em que se encontra os profetas menores. Então nós estamos no 11º livro e no 38º livro do Antigo Testamento na nossa ordem canônica. Entre os profetas menores, Oséias é o livro de mais difícil aceitação quanto à razão, né? Como é que um homem vai se casar com uma mulher de prostituição e depois ela ainda se mantém fiel a ele. Enquanto que Zacarias é o de mais difícil interpretação. O livro de Zacarias se assemelha muito com o livro tanto de Daniel, a linguagem quase que apocalíptica, não é? Mas ele está entre os profetas menores, e o livro de Ezequiel com as suas visões. Tanto o livro de Oséias quanto o livro de Zacarias possui 14 capítulos. Em Zacarias, o último capítulo é mais longo, tornando assim o maior em tamanho entre os 12 profetas menores. Zacarias possui 14 capítulos, 211 versos. Oséias, 14 capítulos, 197. Então, é exatamente 14 versos a mais no livro do profeta Zacarias. Com suas visões, símbolos e parábolas, enquadra-se na mesma categoria de Daniel e Ezequiel e o livro de Apocalipse. Então, Daniel é o livro dos profetas maiores, apocalíptico, e nós podemos dizer que Zacarias é o livro apocalíptico dos profetas menores. E eles têm muita semelhança entre Zacarias e Apocalipse, a visão das duas oliveiras, dois castiçais, Apocalipse 11. Ao pesquisar suas páginas, encontramos fatos, verdades e mensagens destacadas concernentes a Israel, para aqueles dias e para o futuro. Daniel escreveu sobre o futuro dos impérios gentílicos. Zacarias profetizou sobre o futuro próximo e distante dos judeus. Quanto à sua relação com outros profetas, Zacarias e Isaías foram os grandes mensageiros messiânicos. O Messias é um tema importante do seu livro, não somente no que tange seu primeiro advento, mas também o segundo advento. Como Ageu, Zacarias profetizou acerca do templo de Jerusalém e salientou o dia do Senhor. Ele a profetizou juntamente com Ageu. Ageu começou primeiro, depois Zacarias. Zacarias é um dos livros de maior ênfase messiânica e dos mais apocalípticos e escatológicos de todos os escritos do Antigo Testamento. Procure então, vamos procurar aproveitar ao máximo esse tratado profético, misterioso, ungido pelo Santo Espírito e útil para a nossa edificação. As primeiras, nós vamos ver as visões de Zacarias. Estaremos olhando, né, no livro as 8 revelações, que foi uma base ou introdução de todo o resto do livro, que salienta a sobrevivência de Israel em meio à queda das nações vizinhas. As primeiras 5 visões têm uma mensagem conciliadora, enquanto as últimas 3 um aspecto condenador. O nome do profeta Zacarias significa Jeová lembra. Além de ser um arauto das coisas de Deus, era também sacerdote, era jovem. Segundo o 4º verso do capítulo 2, ele era um dos profetas pós-cativeiro e começou o seu ministério em torno de 520, juntamente com Ageu. O tema do seu livro
é o dia do Senhor e a purificação do seu povo. A ênfase está na restauração de Israel por meio da sua obra regeneradora do Messias. A visão de Zacarias foi além dos outros profetas quanto ao futuro do povo escolhido. O seu objetivo histórico foi encorajar os que voltaram da Babilônia a continuar a edificação do templo, confiando que Deus estava com eles, conduzindo nos seus esforços. O seu propósito profético foi de apresentar um retrato do futuro de Israel e da relação do mesmo quanto ao Messias. Esse retrato foi pintado com cores através de 8 revelações que ele recebeu de Deus, que estão expostas no seu livro. 2 meses depois da palavra de Deus ter vindo a Ageu, veio também a Zacarias. Eles foram companheiros. Nós vemos isso também nos versos dos 2 livros. Dario, rei da Pérsia, sucedera a Ciro e reinava naqueles dias. Foi nessa época que o povo judeu retornou ao cativeiro e teve início ao trabalho de reconstrução, principalmente do templo. A exortação inicial de Zacarias ressalta o retorno de Deus aos seus filhos judeus. O profeta diz no verso 4, capítulo 1, não sejais como vossos pais. Os pais se arrependeram, mas só depois de serem punidos. Agora uma nova oportunidade estava sendo oferecida à nova geração para que se estabeleça no Senhor. A demonstração do profeta é para que eles não caiam na mesma cilada dos seus antepassados e sofram as mesmas consequências. Vossos pais, onde estão eles? Pergunta. E os profetas, acaso, vivem para sempre? Aparentemente, Zacarias vinha de uma família de sacerdotes, capítulo 1, verso 1 e 7. A exemplo de Ageu, ele teve um papel importante na reconstrução do templo, após o retorno do exílio. Como Daniel e Ezequiel, ele era um visionário. Seu livro condensa a sabedoria de muitos dos profetas anteriores, ao mesmo tempo que focaliza os eventos do futuro distante. Outro profeta visionário dos menores também foi Amós, que apresenta 5 visões em seu livro. Há um forte contraste entre os capítulos 1 a 8 e 9 a 14. A maioria dos estudiosos acredita que a segunda parte é até obra de um autor posterior e que teria escrito no mesmo estilo do próprio Zacarias. Essa tese se baseia na diferença de conteúdo e linguagem, o estilo apocalíptico sem as visões que caracterizam a primeira parte do livro, e o fato, nessa segunda parte, o nome do profeta não ser mencionado. No entanto, em ambas as partes aparecem os mesmos temas básicos: juízo e salvação para Judá e as nações, a reconstrução do templo como sinal da presença de Deus e os líderes na nação em sua relação com Deus. Em ambas as partes de Zacarias há passagens sobre líderes que apontam para o futuro Messias. Os personagens são diferentes. Na primeira parte aparece o sacerdote e o governador, que é o rei substituto, e um renovo, capítulo 3 e 4. Na segunda parte, um rei humilde e um pastor ferido, capítulo 9, 11 a 13. Os evangelistas do Novo Testamento, ao apresentar Jesus como Messias, usam especialmente a narrativa da segunda parte, da parte final do ministério de Zacarias. Citam Zacarias na segunda parte, mais qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Zacarias, com Ezequiel, também teve uma grande influência sobre o livro do Apocalipse. Um resumo: as mensagens proféticas e visões de juízo e restauração. A primeira parte, capítulo 1 a 8, nós vamos ter uma sessão de 8 visões de Zacarias quanto à da reconstrução do templo. Zacarias profetiza de 520 a 518 a.C. A segunda parte, capítulo 9 a 14, nós vamos ter juízo sobre os vizinhos de Israel, o futuro rei, o povo de Deus, libertado e restaurado,
o dia do Senhor, juízo e salvação para todas as nações. Autoria. O nome Zacarias, já dissemos, significa o Senhor se lembra. Era bastante popular, compartilhado por nada menos do que 29 personagens do Antigo Testamento. O nome também do pai de João Batista também é Zacarias, o Senhor se lembra. Zacarias, ele pode ter sido dado como gratidão a Deus pelo nascimento de um menino, assim como seus antecessores, Jeremias e Ezequiel. Zacarias era da linhagem sacerdotal, filho de Baraquias e neto de Ido, Zacarias 1:1 e 1:7, Esdras 5:1, Esdras 6:14, Neemias 12:4 e 16 também faz referência a Zacarias. Zacarias nasceu provavelmente na Babilônia e foi trazido para a Palestina por seu avô quando os judeus retornaram a Jerusalém sob o comando de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Se ele é jovem, chamado em 2:4, é possível que tenha sido chamado ainda com pouca idade, em 520 a.C. De acordo com a tradição judaica, Zacarias era membro da grande sinagoga, que recolheu e preservou o cânon da Escritura revelada. Mateus 23:35 indica que ele foi morto entre o santuário e o altar, do mesmo modo que um outro Zacarias também anterior a ele, em 2 Crônicas 24:20 a 21. O Testemunho Universal das Tradições Judaico-Cristã afirma que Zacarias é o autor do livro inteiro. Quanto à data, o ministério de Zacarias começou em 520 a.C., 2 meses após Ageu haver completado sua profecia. A visão dos primeiros capítulos foi dada aparentemente enquanto o profeta ainda era um jovem, Zacarias 2:4. Os capítulos 7 e 8 ocorrem 2 anos mais tarde, em 518 a.C. A referência à Grécia, em Zacarias 9:13, pode indicar que os capítulos 9 e 14 foram escritos mais tarde, depois de 480 a.C., quando a Grécia substituiu a Pérsia com um grande poder mundial. As profecias que abrangem o livro de Zacarias foram reduzidas à escrita entre 520 a 475 a.C. Quanto ao contexto histórico do livro de Zacarias, os exilados que retornaram à sua terra natal em 536 a.C., sob o decreto Ciro, estavam entre os mais pobres dos judeus cativos. Cerca de 50.000 retornaram para Jerusalém nessa primeira leva, sob a liderança de Zorobabel e Josué. Rapidamente reconstruíram o altar e iniciaram a construção do templo. Logo, todavia, a apatia se estabeleceu à medida que eles foram cercados com a oposição dos vizinhos samaritanos, que finalmente foram capazes de conseguir uma ordem do governo da Pérsia para interromper a construção. Durante cerca de 14 anos, a construção foi obstruída pelo desânimo e pela preocupação com outras atividades. Ageu e Zacarias persuadiram o povo a voltar ao Senhor e aos seus propósitos para restaurar o templo. Zacarias encorajou o povo de Deus, indicando-lhe um dia quando o Messias reinaria de um templo restaurado numa cidade restaurada. O conteúdo, como era de se esperar, a mensagem de Zacarias assemelha-se de Ageu. Sua pregação está igualmente ligada à reconstrução do templo. E Zorobabel, que é o descendente de Davi, a quem atribuiu funções messiânicas na aurora de uma nova era. O livro inicia-se com um apelo à conversão, citando o exemplo dos antepassados, antes impenitentes, mas depois arrependidos. Zacarias, capítulo 1, verso 1 a 6.
A segunda parte do livro compõe das chamadas de visões noturnas, onde o profeta assegura que tudo vai dar certo. A primeira visão mostra-nos mensageiros divinos que, depois de percorrerem toda a terra, certificam que tudo está em paz. Apesar disso, o anjo garante ao profeta que Deus está irritado contra as nações e que Jerusalém será consolada. Zacarias 1, 7 a 15. Um oráculo que fala sobre a reconstrução do templo confirma essa mensagem. Zacarias 1, 16 e 17. Na segunda visão, descreve com os 4 chifres, que representam as nações que dispersaram Judá. São dominados por 4 ferreiros, símbolo do julgamento de Deus. Zacarias 1, 18 a 21. As muralhas não construídas da terceira visão demonstra a grandiosidade de Jerusalém futura. Zacarias 2, 1 a 5. Os versos seguintes contêm um apelo aos exilados para retornarem e afirma a participação dos pagãos na salvação definitiva de Deus, conforme Zacarias 1, 2 a 13. Na quarta visão, mostra Josué representando o povo diante do tribunal divino, onde obtém o perdão de Deus. Zacarias 3, 1 a 7. A quinta visão, do candelabro e das 2 oliveiras, demonstra a harmonia dos poderes civil e religioso nas pessoas de Zorobabel e Josué, que seriam as 2 oliveiras e o candelabro, ou os 2 ungidos. Zacarias 4, 1 a 6, 10 a 14. Essa visão também aparece no Apocalipse 11, com 2 testemunhas. Os novos tempos serão fruto do Espírito de Deus e não da violência. Zacarias 4, 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Enquanto a sexta e sétima visões descreve a purificação de Judá e de toda maldade e culpa, a oitava visão reafirma o julgamento divino sobre a terra do norte, a Babilônia. Zacarias 6, 1 a 8. O capítulo 7 tem um ensino importante sobre o jejum, que não consiste em abster-se de alimento apenas, mas na prática do amor e aos necessitados e na obediência à palavra de Deus. Faz lembrar o jejum também de Isaías. O capítulo 8 é uma coletânea de pequenos discursos que fala de Jerusalém restaurada. Zacarias, o capítulo 9 a 14, é importante, sobretudo pela mensagem de esperança que transmitiu aos seus contemporâneos. De variadas formas e sempre com novas imagens, o profeta descreve a luta final dos povos contra Jerusalém e expressa sua confiança absoluta na vitória que se traduz não somente no triunfo político, mas também religioso. As nações que restarem afluirão para Jerusalém e celebrarão a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, 16. Cristologia em Zacarias. Zacarias é o mais messiânico de todos os profetas menores e está no mesmo nível do livro dos Salmos e de Isaías quanto ao conteúdo messiânico. No Apocalipse, Zacarias é citado mais que qualquer outro profeta, exceto Ezequiel. O Messias está no centro ou na preferida de cada visão que Zacarias profetizou. Zacarias 9:9 diz que ele virá de modo humilde e modesto, montado num jumentinho, a entrada triunfal de Jesus, conforme Mateus 21, verso 5. Ele restaurará Israel pelo sangue do seu concerto. Zacarias 9:11, Marcos 14, 24. Será pastor das ovelhas de Deus, que ficavam dispersas e desarraigadas. Zacarias 10:2, Mateus 9:36. Será traído e rejeitado. Zacarias 11, verso 12 e 13. Compare também com Mateus 26:15 e Mateus 27, 9 e 10.
será transpassado e abatido. Zacarias 12, 10 e 13, 7, com Mateus 24, 30, 26, 31 e o verso 56. Voltará em glória para livrar Israel dos seus inimigos. Zacarias 14, 1 a 6, Mateus 25 a 31, Apocalipse 19, 15. Reinará como rei em paz e retidão. Zacarias 9, 9, 10 e 14, 9, 16, Romanos 14, 17, Apocalipse 11, 15. Estabelecerá o seu reino glorioso para sempre sobre todas as nações. Zacarias 14, verso 6, 19, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 21, 24 a 26 e Apocalipse 22, verso 1 a 5. Ele dá um expressivo testemunho sobre a traição de Cristo por 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12 a 13. Fala da sua crucificação. Zacarias 12, 10. Dos seus sofrimentos. Zacarias 13, 7. E a sua segunda vinda. Zacarias 14, 4. Duas referências a Cristo são de profundo significado. Primeiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é descrita em detalhes em Zacarias 9, 9, 400 anos antes do acontecimento. Mateus 21, 4 e Marcos 11, 7 a 20. A harmonização da vida pessoal de Zacarias entre os aspectos sacerdotais e proféticos pode ter contribuído para o ensino do Novo Testamento que Cristo é tanto sacerdote quanto profeta. Além disso, Zacarias profetizou a respeito da morte expiatória de Cristo pelas mãos dos judeus que no fim dos tempos levá-lo-ás a prantearem, arrependidos e serão salvos. Zacarias 12, 10, Zacarias 13, 9, Romanos 11, 25 a 27. Vamos para o esboço do livro de Zacarias. Podemos dividir o livro em duas partes. Uma do capítulo 1 até o 8, verso 23, e a segunda parte, que chama a palavra profética a respeito de Israel e do Messias, que vai do capítulo 9, verso 1 ao 14, 21. Sabemos na primeira parte que a data das profecias datam 520 a 518. Quanto à data da segunda parte, não temos qualquer referência de data que possamos marcar. Pode ter sido escrito até o ano de 475 a.C. Na primeira parte, nós temos palavras proféticas no contexto da reedificação do templo. Nós temos a introdução do livro, capítulo 1, verso 1 a 6, depois uma série de 8 visões noturnas, que vai do capítulo 1, verso 7, ao capítulo 6, verso 8. A primeira visão é a visão do cavaleiro entre as murtas, capítulo 1, verso 7 a 17. Alguns vê uma comparação entre esses cavaleiros e a abertura dos 4 primeiros selos do rolo do livro. A segunda visão são 4 chifres e 4 ferreiros, capítulo 1, verso 18 ao 21. Esses 4 chifres têm a ver com as nações que feriram a Israel. A terceira visão de um homem medindo Jerusalém, capítulo 2, verso 1 a 13. Ezequiel teve uma visão similar também. A quarta visão, a visão da purificação de Josué, o sumo sacerdote, capítulo 3, verso 1 a 10. Aqui mostra o sacerdócio também, talvez de Cristo. A quinta visão, a visão do caçal de ouro e das 2 oliveiras, capítulo 4, verso 1 a 14. Esses 2 oliveiras, 2 caçais de ouro é Zorobabel e Josué. E no capítulo 11 do Apocalipse são as 2 testemunhas. A visão do rolo voante, capítulo 7, verso 1 a 4. A visão da mulher num efa, capítulo 5, verso 5 a 11. E a visão dos 4 carros, capítulo 6, 1 a 8. Depois, no capítulo 6, verso 9 a 15, nós temos a coroação de Josué
como sumo sacerdote e o seu significado profético aponta para a coroação de Jesus, também como nosso sumo sacerdote. Duas mensagens, capítulo 7, verso 1 a 8, 23. Fala aqui do jejum e da justiça social. Lembra o jejum também de Isaías. Por acaso é esse o jejum que tem escolhido, né, que solte a ligadura da opressão. Então lembra isso. A restauração de Sião, capítulo 8, verso 1 a 23. E a segunda parte, a palavra profética a respeito de Israel e do Messias, nós temos aqui do capítulo 9, verso 1 ao 14, 21. A primeira profecia do Senhor, capítulo 9, verso 1 a 11, 17. A intervenção triunfal do Senhor, capítulo 9, 1 a 10. Lembra a entrada triunfal, Mateus 21. Anunciada a salvação messiânica, capítulo 9, verso 11 ao 10, 12. Também menciona a rejeição do Messias, capítulo 11, verso 1 a 17. A segunda profecia do Senhor, capítulo 12, verso 1 ao 14, 25. Nós temos o luto e conversão de Israel, capítulo 2, verso 1 ao 13, 9. A entronização do rei Messias, capítulo 14, 1 a 21. É interessante, ele apresenta Jesus aqui como sacerdote, como rei, duas funções. E o próprio profeta aponta também Jesus para profeta. Quanto à autoria, Zacarias, quanto ao tema, a conclusão do templo e as promessas messiânicas. A conclusão do templo também leva a um quadro escatológico para a vinda do Messias. As datas vai de 520 a.C. a 470 a.C. Considerações preliminares. O primeiro verso identifica o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, capítulo 1, verso 1, como autor do livro. Neemias informa ainda que Zacarias era a cabeça da família sacerdotal de Ido. Neemias 12, verso 16. Por essa passagem, fiquemos sabendo que ele era da tribo de Levi e que passou a servir em Jerusalém depois do exílio, tanto como sacerdote como profeta. Jesus também é o nosso sumo sacerdote e profeta, além de rei. Zacarias era um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu, Esdras 5:1. Declaro que ambas animaram os judeus em Judá e Jerusalém a persistirem na reedificação do templo nos dias de Zorobabel, o governador, e de Josué, o sumo sacerdote. O contexto histórico para o capítulo 1 a 8 data entre 520 a 518 e é idêntico ao de Ageu. Ver também o livro do profeta Ageu, que nós comentamos. Como resultado do ministério profético de Ageu e Zacarias, o templo foi completado e dedicado entre 506 a 515 a.C. Em sua juventude, Zacarias havia trabalhado lado a lado com Ageu, mas ao escrever os capítulos 9 a 14, a maioria dos estudiosos data esses capítulos entre o ano 480 a 470. Ele já se achava idoso e provavelmente Ageu já tinha também partido para a eternidade, né? A totalidade das profecias de Zacarias foi anunciada em Jerusalém diante dos 50.000 judeus que haviam voltado a Judá na primeira etapa da restauração. O Novo Testamento indica que Zacarias, filho de Baraquias, foi assassinado entre o santuário e o altar, isto é, no lugar da intercessão, por oficiais do templo, Mateus 23 a 25. Algo semelhante ocorrerá a outro homem de Deus que tinha o mesmo nome, segundo Crônicas 24,
20 a 21. O propósito. Os dois propósitos de Zacarias tinham em mente ao escrever seu livro correspondem às duas divisões principais da obra. Primeiro, o capítulo 1 a 8 foram escritos a fim de encorajar o remanescente judeus em Judá a persistir na construção do templo. Segundo, os capítulos 9 a 14 foram escritos para fortalecer os judeus que, tendo concluído o templo, ficaram desanimados por não ter aparecido imediatamente o Messias. Nessa passagem é revelado também que importará a vinda do Messias. Visão panorâmica. O livro divide-se em duas partes principais. A primeira parte, capítulo 1 a 8, começa com uma exortação aos judeus para que volte ao Senhor, para que também o Senhor se volte a eles. Capítulo 1, verso 1 a 6. Enquanto encoraja o povo a terminar a reedificação do templo, o profeta Zacarias recebeu uma série de 8 visões. Capítulo 1, verso 7 a 6 ou 8, garantindo à comunidade judaica em Judá e Jerusalém que Deus cuida de seu povo, governando-lhe o destino. As 5 primeiras visões transmitem esperança e consolação, e as últimas 3 envolviam juízo. A quarta visão contém uma importante profecia messiânica, capítulo 3, 8 a 9. A cena de coroação, no capítulo 6, 9 a 15, é uma profecia messiânica clássica do Antigo Testamento. 2 mensagens, capítulo 7 e 8, fornecem perspectivas presentes e futuras aos leitores originais do livro. A segunda parte, que vai do capítulo 9 a 14, contém 2 blocos de profecias apocalípticas. Cada uma delas é introduzida pela expressão peso da palavra do Senhor, capítulo 9, verso 1 e 12, verso 1. O primeiro peso, que vai do capítulo 9, verso 1 a 11, 17, inclui a promessa de salvação messiânica para Israel e revela que o pastor Messias, que levaria efeito tal salvação, seria primeiramente rejeitado e ferido, como Jesus foi na sua primeira vinda. Zacarias 11, 4 a 17, conforme também 13, 7. O peso da segunda profecia, que vai do capítulo 12, verso 1 a 14, 21, focaliza a restauração e conversão de Israel. Deus prediz que Israel pranteará por causa do próprio Deus, a quem eles transpassaram, é como Cristo foi morto, transpassado. Capítulo 12, verso 10. Naquele dia, uma fonte será aberta à casa de Davi, para a purificação do pecado. Capítulo 13, verso 1. Então Israel dirá, ó Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Deus. Capítulo 13, 9. Pareciera que a expressão também Senhor, meu Deus. E o Messias reinará como rei sobre Jerusalém. Capítulo 14. Vamos às características especiais. 6 aspectos básicos caracterizam o livro de Zacarias. Primeiro, é o mais messiânico dos livros do Antigo Testamento, em virtude de muitas referências ao Messias, que ocorre em seus 14 capítulos. Somente Isaías, com seus 66 capítulos, contém mais profecias a respeito do Messias do que Zacarias. Então, enquanto Isaías, dos profetas maiores, é o mais messiânico, Zacarias, dos profetas menores, é também o mais messiânico. Se nós compararmos, claro que Isaías é maior, não é? Mas na quantidade dos 14 capítulos, muita coisa Zacarias falou. Segundo, entre os profetas menores, possui ele as profecias mais específicas e compreensíveis a respeito dos eventos que marcarão o final dos tempos. Assim sendo, Zacarias é o mais escatológico. Terceiro,
representa a harmonização mais bem-sucedida entre os ofícios sacerdotal e profético em toda a história de Israel e também a coroação dele como rei. Então nós podemos ver os 3 ofícios de Cristo: sacerdote, profeta e rei, além de pastor do seu povo, o bom pastor de João 10. Quarto, mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, suas visões e linguagem altamente simbólicas assemelham-se aos livros apocalípticos de Daniel e Apocalipse. Quinto, revela um exemplo notável de ironia divina ao prever a traição do Messias por 30 moedas de prata, tratando como esse belo preço em que fui avaliado por eles, capítulo 11, verso 13, que era o preço de um escravo, a qual Judas vende a Jesus. Sexta e última, a profecia de Zacarias a respeito do Messias, no capítulo 14, como grande rei guerreiro reinando sobre Jerusalém, é uma das mais inspiradas, reverente temor de todo o Antigo Testamento, né? O rei que vem no meio do seu povo. Também Naum menciona isso no seu capítulo 3. O livro de Zacarias ante o Novo Testamento. Há uma aplicação profunda de Zacarias no Novo Testamento. A harmonização da vida pessoal de Zacarias entre os aspectos sacerdotal e profético pode ser contribuído para o ensino do Novo Testamento que Cristo é tanto sacerdote quanto profeta. Além disso, Zacarias profetizou a respeito da morte expiatória de Cristo pelas mãos dos judeus, que no fim dos tempos levá-lo-ás a prantearem e arrependerem e serem salvos. Zacarias 12, 10, 13, 9, Romanos 11, 25 a 27. Mas a contribuição mais importante de Zacarias diz respeito às suas numerosas profecias concernentes a Cristo. Os escritores do Novo Testamento citam, declarando que foram cumpridas em Jesus. Entre elas estão: ele virá de modo humilde e modesto, Zacarias 9, 9, 13, 7, Mateus 21, verso 5, 26, 31 a 56. Segundo, ele restaurará Israel pelo sangue do seu concerto, Zacarias 9, 11, Marcos 14, 24. Terceiro, será pastor das ovelhas de Deus, que ficarem dispersas e desgarradas, o bom pastor de João 10, 10, 2, aqui em Zacarias, e Mateus 9, 36. Quarto, será traído e rejeitado, capítulo 11, verso 12, 13, Mateus 26, 15. Será transpassado e abatido, Zacarias 12, 10, 13, 7, Mateus 24, 30. Voltará em glória para livrar Israel dos seus inimigos, Zacarias 14, 1 a 6, Mateus 25, 35, Apocalipse 19, 15. Sétimo, reinará como rei em paz e retidão, Zacarias 9, 10, 14, 9, verso 16, Romanos 14, 17, Apocalipse 11, 15. Oitavo, estabelecerá o seu reino glorioso para sempre sobre todas as nações, Zacarias 14, 6 e 9, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 21, 24 a 26 e Apocalipse 22, verso 1 a 5. Com isso, nós concluímos a introdução do livro do profeta Zacarias. Agora nós vamos cobrir os 14 capítulos e os seus 211 versículos. Então, volte para seguir conosco nessa aventura no livro de Zacarias. Primeira parte, capítulo 1 a 8, 8 visões de Zacarias. Com isso, nós concluímos. Ajude-nos a divulgar o nosso canal, Pastor Eugênio Piacentini. Ao entrar, clique ali naquela foto e você encontra todos os pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Zacarias. Só quando terminarmos isso, só não vai nos restar
o livro de Malaquias, para concluir toda a Bíblia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus vos abençoe. Pastor Eugênio Piacentini. Amém.